Já estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, hoje 8 de março, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Conforme eu anunciei, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o doutor Odilson Roberto, ele que é médico cardiologista. Doutor Odilson, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui nesse feriado de 8 de março. Obrigado, Tião, e obrigado por servir o café, que é algo que não aumenta a morte por doença do coração, pelo contrário, se tomado nas devidas quantidades, é protetor contra a doença do coração. Então, obrigado pelo espaço para falar sobre isso. E qual seria a quantidade? Já que o senhor falou que tomar café faz bem, qual seria a quantidade? Olha, até 5 xícaras por dia é ok, tá? Então, em torno de 2 a 5 xícaras por dia. Mas lembrar que não exagerar no açúcar, porque é uma fonte de caloria e isso leva à obesidade. Então, o café de preferência com pouco açúcar, até umas 5 xícaras, é protetor. Vinho também faz bem ao coração? Os estudos mostram que sim, tá? Que numa quantidade moderada ou pequena, vinho, assim como outras fontes de álcool, são protetoras. As pessoas que tomam morrem menos de doença do coração. Mas lembrar que a gente não estimula ninguém a começar a beber algo alcoólico só para proteger contra a doença do coração, né? Porque tem as questões sociais, psiquiátricas, acidente de trânsito, então, mas para quem bebe, que beba em quantidade pequena a moderada. Doutor, quando o senhor fala de doença do coração, que doenças do coração que matam, que isso, que aquilo, o infarto é o que mais mata? Exatamente, Tião. Então, o infarto do miocárdio, que é uma doença circulatória, na maioria do mundo, das partes do mundo, é a que mais mata. E ele disputa com o AVC, tá? Que é uma outra doença circulatória. Então, infarto é uma doença circulatória do coração e AVC é uma doença circulatória do cérebro. As duas são as campeãs. No Acre, infarto e AVC também são as principais causas e o infarto mata mais do que 80 crianos por ano. É um número alto, doutor? É um número alto. Por quê? Bom, porque em relação a outras causas de morte, como doenças infecciosas ou câncer, essas doenças são menos comuns como causa de morte. Então, a atenção talvez da saúde pública ou a nossa atenção em relação à prevenção deva ser especialmente para as doenças do coração, porque elas são evitáveis. A gente sabe hoje que existem comportamentos e mesmo tratamentos que evitam que isso aconteça. Quando o senhor fala que são evitáveis, é possível prevenir um infarto? Sim. Nós pensamos, e isso deve ser pensado desde o início, desde a idade de criança, adolescente, então com hábito saudável, onde deve se fazer atividade física, alimentação para manter um peso dentro do adequado, e quando houver alguma doença como hipertensão e diabetes, que ela seja bem tratada e controlada. Lembrar sempre que o cigarro, que é algo comportamental também, deve ser evitado ao máximo. Nós devemos evitar que isso venha para a nossa vida ou para a vida de qualquer pessoa da comunidade. Se eu não tive lá atrás uma vida saudável desde a minha infância, se eu não tenho diabetes, se eu não tenho problema de hipertensão, que pode acontecer, Perfeito. Não ter nenhum desses problemas e a pessoa infartar, tem algum sinal, alguma coisa que possa mostrar que a pessoa está próxima de sofrer um infarto? Eu acho a construção da sua pergunta muito boa. Você está falando para mim assim, olha, eu não sou aquela pessoa que está sob maior risco. Não tenho hipertensão, não fumei, não tenho diabetes, mas eu estou sob risco. Então, nós temos um cálculo que todo cardiologista ele tenta fazer uma bola de cristal e dizer qual é a sua chance de infartar em 10 anos. Né? Então, nós chamamos isso de risco cardiovascular. Quem tem maior risco? Então, tem outras causas envolvidas. Genética, então, se eu tenho uma genética que me predispõe a isso, ou seja, meus familiares tiveram um infarto cedo ou doença do coração cedo, então eu tenho maior risco. Além disso, outros fatores como o colesterol, que a gente não falou aqui. Né? Se você não tem nada disso, portanto, provavelmente o seu risco é baixo. Né? Mas se você tem um ou mais desses fatores, o seu risco começa a aumentar. E quando você fala para mim qual é o meu risco, então existe um cálculo que nós fazemos, ele é estabelecido e baseado em estudos prévios, né? Então no que a ciência já nos trouxe de dados. E baseado nisso eu vou te falar o seu risco é alto ou é baixo. E se ele for alto, eu tenho que te dar medicação para prevenir que o infarto aconteça. Entendi. Então, é possível a pessoa começar a sentir ali
algo relacionado ao infarto e que ela dá tempo de procurar um médico? Ou é algo muito rápido que não dá tempo de buscar socorro? Perfeito. Foi algo que você mencionou até na pergunta anterior. Então, alguém que tem uma chance maior e de repente começa a ter um sintoma do tipo dor ou desconforto no peito, esse é o sintoma mais comum, tá, do infarto. É claro que muita gente, nós sabemos que tem a morte súbita, ou seja... Que é o tal do infarto fulminante, seria isso? Perfeito. Então, ele é uma das causas de morte súbita. Rápido, alguém está ali e de repente desfalece, né? Ou começa a ter um desconforto e em menos de uma hora essa pessoa vem a óbito. Essa é a morte súbita. Mas ela pode vir sem o desconforto? Pode vir sem o desconforto, com um simples apagamento. Você apaga, perde a consciência. Por quê? Porque aconteceu provavelmente um infarto ou uma arritmia relacionada a esse infarto e a circulação não leva sangue mais para o cérebro e você desliga, né? Mas geralmente, Tião, isso não vem do nada, tá certo? Geralmente isso vem em alguém que já tem uma predisposição. O problema do coração, o infarto em si, ele é uma dificuldade na circulação do sangue no músculo do coração. E isso aconteceu porque uma placa vem se formando há anos, há décadas lá. Então, essa placa se forma decorrente do quê? Decorrente de colesterol alto, do cigarro, da hipertensão, do diabetes ou de fatores genéticos. Geralmente são esses fatores que jogam aí, que eles contribuem para que isso aconteça. Mas ninguém, o ponto que eu queria chegar é que ninguém tem uma morte súbita, ou, não vou falar ninguém, porque tudo é possível, mas geralmente quem tem uma morte súbita teve um prenúncio, teve um anúncio previamente, ou seja, sentiu algum desconforto ou dor no peito, né? Ou talvez até teve um desmaio, algum sintoma, ou uma palpitação, uma aceleração do coração. Então, de alguma forma, existe algum aviso prévio. Ou aquela pessoa tem um risco alto, ela tem um monte de doença que ela não cuida. De repente, ela tem o infarto ou a morte súbita. Doutor Odilson, no início da nossa conversa, o senhor falou de um número alto. Cerca de 80 pessoas que morrem por ano no estado vítimas de infarto. Hoje, Dia Internacional da Mulher, eu lhe pergunto, são mais homens ou são mais mulheres? Muito bom. Esse é um assunto excelente, tá? Então, cardiologia da mulher é um capítulo à parte na cardiologia mundial, né? E as mulheres eram um pouco estudadas por nós e elas eram tratadas como os homens, mas as mulheres são diferentes. Até os 50 anos de idade, elas são protegidas pelos hormônios, que elas têm estrógeno, progesterona. Então, elas têm menos infarto. E os homens, sim, têm mais infarto. Nesse período até os 50 anos, que é mais ou menos quando acontece a menopausa, a mulher tem aquela queda de hormônios e ela para de ter a menstruação. Então, até ali ela está protegida, ela infarta menos. Mas depois dos 50 anos, homens e mulheres são parecidos em termos de incidência de infarto, né? E é importante dizer que ela perde essa proteção dos hormônios. Aí o raciocínio prático puxa, então vamos dar hormônio para as mulheres, aquela reposição hormonal que diminui aqueles sintomas do climatério. Mas só que isso se mostrou deletério. Na maioria das mulheres até aumenta a chance de ter problema do coração, né? Então, na maioria das mulheres que estão aí nos assistindo, elas devem conversar com o ginecologista sobre a terapia de reposição hormonal, se elas querem fazer. Por quê? Porque para o coração isso não protege. Até causa dano e pode aumentar a chance de infarto ou trombose na maioria das vezes. Uma outra coisa, Tião, que eu queria te falar sobre mulher é que é interessante que quando as mulheres engravidam, elas também podem ter um problema do coração. Quando ela engravida, a demanda circulatória também é maior, tá? Então, elas têm a placenta, têm a criança, o feto, e com isso, elas têm que aumentar o trabalho do coração em até 50%. A pressão cai, tá? Por uma questão de uma alteração fisiológica, e o coração acelera mais. Então, as mulheres, quando grávidas, elas têm aquelas tonturas que são realmente de uma hipotensão. Mas pode acontecer em algumas mulheres... Pode ser prevenido também? Isso aí é natural, né? Na verdade, a mulher que é grávida, é bom que ela tenha a pressão baixa, só que às vezes é tão baixa que ela começa a ter tontura. Então, nós temos que... o que ela faz? Ela toma água, ela fica mais deitada, ela, quando se levanta com mais cuidado, para que não tenha um desmaio. Então, é isso que se faz. Porque o outro lado é ruim. Algumas mulheres podem ter hipertensão na gravidez, que é a pré-eclâmpsia. É uma coisa ruim e que isso é danoso para o feto também e às vezes exige até a interrupção da gravidez. Doutor, a gente falou muito de infarto,
Mas aí eu lhe pergunto, de todas as doenças relacionadas ao coração, hoje, para os cardiologistas, qual é a maior preocupação? Fora o infarto, tem outras também? Sem dúvida nenhuma. Eu te colocaria o seguinte, o que nós vemos no mundo e aqui no Acre, como nós estamos num local terceiro mundo, em desenvolvimento, então nós seguimos o que aconteceu no mundo, começa a acontecer aqui depois, décadas depois. O que está acontecendo? No mundo todo tem uma diminuição das doenças do coração. Tá? Uma doença que está aumentando é o coração fraco, né, que é o coração dilatado. É o coração crescido que o pessoal chama? Perfeito. Por quê? Porque nós estamos vivendo mais. Tá? Tem mais tempo de vida. E por que o coração dilata? O coração dilata por conta de pressão alta ou por doença circulatória no coração. Placa de gordura nas coronárias, que quando isso é crônico, dilata o coração. Quando é agudo, causa infarto. Mas vamos falar de Acre. Qual a maior preocupação aqui no Acre? Primeiro, alta prevalência de obesidade. As pessoas estão acima do peso. Isso leva à doença do coração e leva à hipertensão. E aqui, o coração grande, ele tem a insuficiência cardíaca tem uma prevalência alta, ou seja, muitas pessoas com isso, especialmente por conta de pressão alta maltratada. As pessoas não sabem que estão com pressão alta, ou se elas sabem, elas não estão tomando o remédio adequadamente. Então, as preocupações são coração grande, um infarto, por que não? E, antes disso, são os problemas, o que é chamado de fator de risco. Pressão mal controlada, as pessoas fora do peso, a obesidade e mesmo as taxas de tabagismo, que por aqui são em torno de 20%. Doutor, tem algo que o senhor queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Eu só queria falar o seguinte, para vivermos mais e melhor, a gente tem que ter hábito de vida saudável, comportamento bom, fazer atividade física, ingerir alimentação que seja adequada, que tenha grande componente de fruta e verdura. Se tiver algum problema de saúde como hipertensão e diabetes, procure o médico mais próximo de você, o clínico, o médico generalista e controle esses problemas. Assim você vai viver mais, talvez até 10 anos a mais. O senhor está diariamente ali na clínica Silvestre Santana, hein? Isso. Onde é que fica para quem quiser procurá-lo? Fica na Quintino Bocaiúva, bem próxima ao Lojão dos Parafusos. Tá certo. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Eu conversei aqui com o doutor Odilson Roberto, cardiologista. Obrigado por sua vinda e sucesso. Muito obrigado. No próximo bloco eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o Major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros. O Major Falcão vem falar das preocupações referentes a esse período de inverno, se já está terminando, se ainda teremos muita chuva. Daqui a pouquinho você vai saber de tudo isso após o intervalo comercial. Não sai daí.